Um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação, a ideia de que a alma retorna à Terra para evoluir espiritualmente. Mas será que essa doutrina encontra base na Bíblia? Vamos explorar o que as Escrituras ensinam sobre vida, morte e juízo eterno. A doutrina da reencarnação é um dos pilares do Espiritismo e de diversas crenças orientais. Ela propõe que a alma passa por múltiplas existências para purificar-se e atingir um estágio superior de evolução espiritual. No entanto, a pergunta essencial é: essa ideia tem fundamento na Palavra de Deus? A Bíblia, desde o Antigo Testamento, apresenta uma visão clara sobre a vida e a morte. Em Eclesiastes 12, verso 7, encontramos: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Isso indica que, após a morte, o espírito não retorna a um novo corpo, mas volta para Deus. Essa concepção é reafirmada de forma contundente em Hebreus 9, verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O texto é claro: há uma só morte, e depois dela o juízo final. O conceito de reencarnação também é contradito pelo ensino do Senhor Jesus sobre a ressurreição. Em Lucas 16, versos 19 a 31, ele narra a história do rico e de Lázaro. Ambos morrem, e Lázaro é levado ao seio de Abraão, enquanto o rico é atormentado no Hades. Em nenhum momento é sugerida a possibilidade de retorno à terra. Pelo contrário, fica evidente que a decisão final sobre o destino eterno ocorre imediatamente após a morte. Outro ponto importante é a doutrina da ressurreição, central na fé cristã. O Novo Testamento enfatiza que, no fim dos tempos, os mortos ressuscitarão para comparecer diante de Deus. Em 1 Coríntios 15, verso 52, Paulo ensina: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Se houvesse reencarnação, a ressurreição não faria sentido. O Espiritismo muitas vezes tenta justificar a reencarnação com passagens mal interpretadas, como a suposta volta de Elias em João Batista. No entanto, o próprio João negou ser Elias reencarnado. João 1, verso 21. O que ocorreu foi o cumprimento de uma profecia em que João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1, verso 17, ou seja, como um profeta semelhante a ele, e não como uma reencarnação literal. A doutrina da reencarnação também contradiz o ensino da graça. A salvação não é um processo de múltiplas vidas para purificar o espírito, mas um ato de redenção realizado pelo Senhor Jesus na cruz. Efésios 2, versos 8 e 9, declara: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se dependesse de um processo de purificação por vidas sucessivas, então a obra da cruz não seria necessária. Em suma, a reencarnação é uma doutrina que se opõe diretamente à revelação bíblica. A palavra de Deus nos ensina que temos uma só vida, seguida pelo juízo, e que a esperança dos crentes é a ressurreição e a vida eterna em Cristo. Qualquer doutrina que sugira um ciclo de vidas para evolução espiritual deve ser rejeitada como contrária ao verdadeiro Evangelho,